Hello guys, welcome back to another class. Class number 10, Learn the Prepositions of Time. My name is Lenik and today I'm here to teach you about the prepositions. Sejam bem-vindos a mais uma aula no melhor curso de inglês daqui do YouTube. Estamos na nossa 10ª aula aqui agora. Vamos aprender as preposições de tempo, ok? Na aula anterior, só recapitulando, vocês aprenderam as preposições, prepositions of place, preposições de lugar. Agora vocês vão ver as relacionadas a tempo, que também são bem parecidas, mas elas, eu acredito ao meu ver, que elas são um pouco mais simples de serem compreendidas. Bom, se você não assistiu ainda à última aula, eu sugiro que depois desse vídeo assista a aula de Prepositions of Place para você poder ter uma dimensão melhor. Lembrando que no final do vídeo irei deixar links na descrição com pelo menos 3 sites para vocês fazerem exercícios. Então vamos lá, só recapitulando, o que é uma preposição? As preposições são palavras pequenas, mas de grande importância na língua inglesa. Elas conectam palavras e conceitos, ajudando a estabelecer relações espaciais, temporais e lógicas entre elementos em uma frase. As preposições são essenciais para responder questões como onde, quando e como em nossas conversas cotidianas, tornando a comunicação mais clara e precisa. Portanto, vamos focar nas preposições de tempo, at, in, on, neste vídeo. Shall we? Então, vamos lá? Lembre-se de que, como eu sempre digo nos vídeos, eu vou falar um pouco mais pausado para vocês repetirem quando tiver os exemplos, tá? Então é muito importante vocês repetirem os exemplos, não tenham vergonha, não achem que vocês estão ficando loucos falando sozinho. Eu aprendo o idioma dessa forma. E assim, isso é muito bom para você. E depois façam os exercícios, tá? Isso é muito importante. Começando aqui pelo at, aqui no quadro ao lado esquerdo. Me acompanha. A preposição at em tempo é usada para momentos exatos, horários específicos e eventos pontuais. Como um exemplo aqui, at 3 p.m. Lembrando que p.m. significa após meio-dia, tá? Mas essa, não sei se será uma locução, mas enfim, é uma abreviação, na verdade, do que vem do latim. PM significa post-meridian. Perdão pelo meu latim se estiver errado, tá? Eu não falo latim, mas é post-meridian. E AM significa ante-meridian, ou seja, pós-meio-dia, literalmente, e antes do meio-dia. Aqui é só uma curiosidade. Lembre-se, isso daqui vem do latim. Ok? Então, às 3 horas da tarde. Aqui, ou at the party, bom, aqui já é uma preposição mais de lugar, né? Mas enfim, indica precisão temporal, certo? Quando usar? When to use. Pontos do relógio. Aqui vocês já devem ter visto essas alturas pelos exemplos, não? At é frequentemente usado para se referir a horas e minutos específicos, criando uma conexão direta entre eventos e horário em que ocorre. Pensa que o at ele é basicamente o às 2, às 3, à 1, ao meio-dia, à meia-noite, às 8 da noite, às 8 da manhã, às 7 da manhã, etc. Ok? Usamos at para horários específicos, momentos exatos e eventos pontuais. Use at nas seguintes expressões comuns também, são preposições fixas. At the weekend, no final de semana ou ao final de semana. At Christmas, at Easter, ou seja, no Natal ou na Páscoa. Aqui vai ter uma leve diferença, tá? Aqui está relacionado ao período, não no dia específico. E temos aqui at the same time, ao mesmo tempo. Também o at ele vai ser utilizado como uma preposição fixa nessas expressões comuns. At present e at the moment, ou seja, relação equivalente agora, no dado momento, no presente, ou seja, agora. Tá? Essas são preposições fixas que muito provável que vocês verão lendo alguns textos aí na internet ou em qualquer outro meio de comunicação no qual você consuma inglês. Ok? Continuando aqui, ao lado esquerdo, nós temos at. Veja bem alguns exemplos. At 4 o'clock. Às 4 horas, pode ser da tarde ou talvez da manhã. At noon. Ao meio-dia. At midnight. À meia-noite. At lunchtime. No horário do almoço. Lembrando que a gente utiliza aqui também
At para esse momento, né? No horário do almoço, no horário da janta. Olha só o próximo. At dinner time. At dinner time. No horário da janta. Ou seja, dinner, janta. Time, hora, horário. At Easter. Na Páscoa. At weekend. No final de semana. Aqui lembrando que é muito mais comum que vocês verão logo nos exemplos mais à frente. On the weekend. Certo? Que significa no final de semana. Entretanto, at weekend é mais utilizado no British English, ou seja, no inglês britânico. Caso vocês já tenham visto isso e tiver alguma dúvida, não se preocupe. Não está errado, não é coisa da sua cabeça, tá? Aqui só é mais utilizado no inglês britânico. Eu não vejo at weekend com muita frequência. Apenas quando os meus alunos estão fazendo, né, exercícios em sites como British Council ou Test English, que é um site que eu utilizo bastante. Eles especificamente abordam o inglês britânico. Muda muita coisa? Algumas coisas sim, mas não é nada que vai fazer uma diferença absurda no qual você não irá entender entre um e o outro, ok? Agora continuando, at night, à noite, aqui uma preposição fixa, ok? At the moment, aqui também como vocês já viram. Agora vamos ver, let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ouça e repita. I have a meeting at 9 a.m. I have a meeting at 9 a.m. Eu tenho uma reunião às 9 horas. Opa, antemeridian, como eu coloquei aqui, né? Vem do Latin, do latim, antes do meio-dia. Next, I usually take a walk in the park at noon. I usually take a walk in the park at noon. Normalmente eu dou um passeio no parque ao meio-dia. The stars shine brightly at midnight. The stars shine brightly at midnight. As estrelas brilham intensamente à meia-noite. Aqui vocês podem ver que a palavra bright significa brilho, só que como um adjetivo. Se você coloca ali esse sufixo no final, ly, ele vira um advérbio, que é equivalente ao nosso mente, né? Brightly, ou seja, intensamente vai dar essa ideia, né? Por exemplo, tem a palavra brightness, que significa brilho também. Só que esse brightly ele vai dar essa ideia de intensidade. Mas isso é assunto para outra aula também. Next. We exchange gifts at Easter. Nós trocamos presentes na Páscoa. Next. I can't talk right now. I'm busy at the moment. I can't talk right now. I'm busy at the moment. Não posso falar agora. Estou ocupado no momento. Ou seja, at the moment, no momento. Lembrando que aqui significa uma preposição fixa. Ok? Feita essa parte do at, vamos ver como que funciona a parte do in. Ok? Observe aqui ao lado, no texto ao lado esquerdo. A preposição in, de tempo, é usada para períodos mais longos, como meses, anos, estações e períodos do dia. Indica uma noção de tempo mais ampla, como in April, em abril, ou in the morning, de manhã. Essas são bem mais fáceis de vocês verem, né? Vocês já devem ter visto aqui. Para quem acompanha as minhas aulas, ou já é meu aluno, já sabe muito bem dessas preposições que eu já pontuo logo na primeira ou na segunda aula. Certo? E agora, quando usar? When to use. Vamos utilizar em partes do dia. In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, à noite. E agora, use in com meses, anos, décadas, séculos e longos períodos de tempo em geral. Ou seja, use in para falar também das estações do ano. Logo mais vamos ver alguns exemplos, né? No mês, como você viu aqui, in April, in January, in February e assim por diante. Nas décadas, nos séculos e períodos longos, ou seja, tudo que você imaginar relacionado a tempo no quesito de calendário, dá para você utilizar o in. Olha que moleza, né?
E agora vamos ver aqui, usem in para falar das estações do ano. In the spring. In the spring. Na primavera. In the autumn. In the autumn. No outono. In the summer. In the summer. No verão. E por último, and in the winter. In the winter. No inverno. Certo? Se tiver alguma dúvida até então, por favor, deixem aqui nos comentários. E agora, por último, use in para falar também dos períodos de tempo, tais como in the past, no passado, in the present. Aqui é no presente, no sentido do tempo atual no qual todo mundo está, né? In the present. E por último, in the future. Ok? Muito cuidado, porque quando a gente fala, se a gente voltar aqui atrás e vocês verem at the moment significa agora, mas é uma expressão. Por exemplo, for example, at the moment I've been studying German. Opa, no momento eu tenho estudado alemão. Basicamente é isso. Agora, in the present é o tempo no qual nós estamos. Por exemplo, we are in 2023 ou 2023. Tem essas duas formas de falar, 2023 ou 2023. Ou seja, this is the present. Isto é o presente, essa linha de tempo no qual estamos e, bom, vamos para o futuro e não tem como fugir disso, certo? Então lembrou, no passado, in the past, no presente, in the present, no futuro, in the future, vamos utilizar o in. Agora, quando for com aquela expressão que eu utilizei, at the moment, at the present moment, no dado momento, nós vamos utilizar at, porque lá é uma expressão com preposição fixa. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro ao lado esquerdo. Ou seja, in, nós temos exemplos. In January, em janeiro. In the summer, no verão. In the spring, na primavera, como vocês já viram, estações do ano. In 2001. In 2001. Em 2001. Opa, aqui abrange o tempo, né? Que a gente acabou de ver. Os anos, no caso. In the 90s. In the 90s. Nos anos 90. Aqui já abrange décadas, como vocês viram. Aqui a gente tem, né? In the 20th century. In the 20th century. No século 20. Obviamente aqui já está abordando os séculos. In the Ice Age. Na Era do Gelo. In the morning. De manhã. In the afternoon. De tarde, como vocês já viram. Estão conseguindo pegar essa correlação da preposição de tempo? É claro, aqui vocês irão aprender com muito mais facilidade, tendo a ideia de como utilizar as regras de quando e porquê, mas no geral as preposições nós vamos entender mais praticando, falando. Não se apeguem muito a isso, tá bom? Essas preposições elas realmente são fáceis de serem compreendidas, porque conforme vocês se expõem ao idioma, jogando, lendo, fazendo exercícios na internet, vendo bastante vídeos no YouTube. Eu não vou ficar falando de YouTube, tá? Enfim, no YouTube. Talvez algumas dicas bestas no Instagram, até mesmo com alguns memes. Mas, no geral, procurem ter contato com alguma coisa que te traga uma experiência visual e auditiva. Ou seja, vídeos de histórias do nível A1, A2 no YouTube são excelentes ferramentas para vocês praticarem a sua inglês. E conforme vocês fizerem esses exercícios, assistirem esse vídeo e entender pelo menos, conseguirem entender pelo menos 50% das ideias aqui, o resto virá naturalmente, certo? Eu sempre vou deixar essas dicas porque nunca sei quem está assistindo o vídeo ou não, mas é muito importante enfatizar isso. Eu sempre irei reforçar, ok? Agora vamos para os exemplos. Let's repeat. Listen and repeat. My birthday is in January. My birthday is in January. Meu aniversário é em janeiro. Mês. Fácil. Tentem memorizar por essas categorias. Next. We love to swim in the summer. Nós adoramos nadar no verão. Opa,
Opa, summer, já temos uma estação. Season. Ok? Não é station em inglês, tá? É season, que é temporada, estação. Next. I was born in 2001. I was born in 2001. Eu nasci em 2001. Opa, 2001, ano. Memorizem dessa forma, vocês verão como que fica muito mais fácil para compreender os conceitos. Isso vale para qualquer idioma. Next. Flowers bloom beautifully in the spring. Flowers bloom beautifully in the spring. As flores florescem lindamente na primavera. Spring, de novo, nós temos o que é? Estação do ano. E por último, fashion in the 90s was unique. Fashion in the 90s was unique. A moda nos anos 90 foi ou era única. Bom, aqui nós temos o que? Década. Estão conseguindo acompanhar essa correlação entre um e outro? Very simple, right? É bem simples, eu sei que é. Ok. Next. Agora vamos para a última preposição on, preposição de tempo. Acompanhe aqui no quadro ao lado esquerdo. A preposição on de tempo é usada para datas específicas, dias da semana e feriados, indicando um ponto no calendário, como on Monday, na segunda-feira, ou on December 10th, em 10 de dezembro. Puxa, mas Lene, que você não falou aqui nos meses, a gente coloca o in. Sim, mas aqui imagina que o on ele vai dar, na verdade, uma data específica, no 10 de dezembro. Se você falar somente um mês, é in December. Você pode falar my birthday is in December. O meu aniversário é em dezembro. Agora, se eu der o dia e o mês, a gente vai falar o on. Imagina que o on ele vai ser utilizado para coisas um pouco mais específicas. Let's see, vamos dar uma olhada. Ok? So, when to use. Datas específicas. Usamos on para indicar datas específicas no calendário, tais como aniversários, feriados, eventos programados e qualquer dia específico que queremos destacar, como eu acabei de falar no exemplo anterior. E essa daqui é muito importante, very important, so pay attention. Então prestem atenção. Dias da semana. On é usado para se referir a dias da semana, como segunda-feira, terça-feira, etc., quando mencionamos eventos ou ações que ocorrem em um dia específico. Ou seja, toda vez que vocês falarem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sempre lembre-se sempre de utilizar o on. On Monday, on Wednesday, on Friday e assim por diante, ok? Feriados. Feriados também são geralmente introduzidos com on, para indicar o dia exato em que eles acontecem, como o Natal, Ano Novo, Páscoa, entre outros, certo? Aqui procure memorizar o conceito. E por último, pontos no calendário. On é usado para marcar pontos específicos no calendário, criando uma conexão direta entre eventos e a data em que ele ocorre, aqui para enfatizar isso daqui. Tem a ver com as datas específicas também. Basicamente é a mesma coisa. Ou seja, agora vamos dar uma olhada aqui no quadro direito para finalizar essa parte de Prepositions of Time, ok? E não se esqueçam, se tiver um tempinho, façam os exercícios que eu irei deixar aqui na descrição. É muito importante. Vamos lá. On Tuesday. On Tuesday. What is this? O que é isso? Um dia da semana. Opa, dia da semana, vamos utilizar o on. On Tuesday, na terça-feira. Next, on Saturday. On Saturday. De novo, dia da semana. Então vamos utilizar o on no sábado. Ou dia de Saturno, se vocês forem pesquisar a origem dos dias em inglês e alemão. Eu já mencionei isso num vídeo anterior. Tem a ver com, se não me engano, os deuses gregos ou algo assim. Dá uma pesquisada que vocês vão descobrir. É bem interessante. Next, on Halloween. On Halloween. No Halloween. Bom, Halloween é um feriado para eles, né? Uma data comemorativa. On Christmas. On Christmas. No Natal. On 20th May.
On 20th May. Em 20 de maio. Aqui quase que eu escrevi errado porque Mai, na verdade não May, mas Mai, o mês no caso de maio, em alemão é com I. E faltou pouco para escrever maio com I aqui também. Ainda bem que eu corrigi de última hora. Acontece, tá? De trocar algumas palavras ali ocasionalmente. Bom, e agora continuando, vocês lembram do exemplo que eu dei de inglês britânico? Ou seja, on the weekend. Let's repeat. On the weekend. Aqui é o mais comum que vocês virão. Ou seja, no final de semana, mas para o inglês americano. Lembrando, para o inglês britânico é at the weekend. No inglês americano é on the weekend. Puxa, Linick, mas se eu utilizar um outro vai ter algum problema? Olha, até onde eu sei, não. É só a diferença como eles escrevem. Só que, ocasionalmente, ou melhor, na grande maioria das vezes, você verá utilizando o on the weekend. E agora, on Monday morning. On Monday morning. Ou seja, na segunda de manhã. Segunda, dia da semana, certo? Então vamos utilizar o on. On my birthday. On my birthday. No meu aniversário. Também é uma data. Não que eu esteja especificando aqui, mas vamos utilizar o on. Imagine que birthday está correlacionado com o calendário. Calendário, preposição de tempo e assim por diante. Vocês já sacaram. E por último, on our anniversary. Às vezes eu falo our, né? Mas não é a pronúncia mais correta assim tão precisa. On our anniversary. Our anniversary. E aqui no nosso aniversário. Entre essa palavra aqui, o birthday e o anniversary, se eu não estou enganado, birthday eu sei que a gente sempre vai utilizar para o nosso aniversário, né? O aniversário de pessoas. E basicamente o anniversary eu vejo bastante como data comemorativa de algum lugar ou alguma outra coisa que não seja pessoa. Por exemplo, eu mesmo comprei no PlayStation 4 dois jogos, que era do Contra e do Castlevania. Ou seja, era Castlevania Collection Anniversary, alguma coisa assim. Então, geralmente, para edifícios ou datas comemorativas de algum evento, um aniversário de um jogo, de um filme, uma edição de aniversário, você verá dessa forma, anniversary, certo? E para birthday seria especificamente o nosso aniversário, né? No dia que você vai fazer aniversário e tal. Então, tenha mais ou menos em mente isso. Eu não cheguei a pensar, vocês vão descobrir algo bem parecido com isso, tá? Para quem tiver curiosidade, depois pesquise, por favor, para ter um pouco mais de precisão. Mas é nada muito alarmante. Ok? So, thank you so much for watching. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso queira entrar em contato para aulas particulares, o meu contato estará no meu Instagram, aqui, disponível no meu canal do YouTube. Se você entrar aqui bem na parte principal, você verá lá. Ou deixa aqui nos comentários dizendo que você tem interesse, certo? Deixa um comentário aí que eu entro em contato contigo também. So, press the like button and subscribe to my channel for more A1 and A2 level videos lessons. Então, já manda o like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no meu canal. Se tiver algum amigo seu que esteja aprendendo inglês também, caso esteja aprendendo, envie esse vídeo para ele para sanar as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Então, assim, quando vocês interagem com o conteúdo, o YouTube vai entender que vocês gostam e eles irão te mandar, ou o YouTube irá mandar para vocês os próximos vídeos assim que eles forem postados, certo? Então, qualquer ajuda que vocês derem aqui, no like, no comentário, vai ajudar o engajamento e, consequentemente, a espalhar mais conhecimento para as pessoas. E prestem bem atenção, né, nos exercícios. Não se esqueçam, né, links com exercícios na descrição. Façam pelo menos uma página ou entre pelo menos um site para vocês fixarem esse conteúdo. E é só isso que eu tenho basicamente para enfatizar, porque dá bastante trabalho produzir esse conteúdo, eu não ganho nenhum centavo com isso ainda, e acho que é interessante vocês valorizarem quando eu tenho algumas videoaulas. Eu particularmente sou muito grato quando eu acho bastante conteúdo de graça na internet. E outra, estamos falando de conhecimento, isso daqui vai agregar muito na vida de vocês.
não é dancinha tosca de TikTok ou qualquer outra bobagem que tem por aí que faz muito sucesso, certo? So, that's it for today. Thanks for watching and I'll see you next class. Muito obrigado, gente. Nos vemos na próxima aula e até a próxima. Valeu!